Guarde bem esses dois S's. S de silêncio e S de sorriso. Duas ferramentas poderosíssimas. O sorriso é a maneira de resolver muitos problemas. E o silêncio é a forma de evitar muitos deles. Bom dia, memoráveis! E hoje vamos falar um pouco aqui sobre essas duas ferramentas incríveis que todos nós temos, que é o silêncio e o sorriso. Será que você está usando bem o seu lindo sorriso e o seu silêncio quando se faz necessário? E para começar bem já o nosso dia, eu vou compartilhar aqui uma história, mais uma história. Então, imagine aí, uma linda floresta, frutífera, flores de diversas cores, uma brisa agradável, um riacho com águas cristalinas e muitos animais felizes e saudáveis. O vento sussurra entre as árvores, as folhas dançam ao ritmo da natureza e os animais seguem com suas rotinas. E um desses belos dias, um tigre e um burro estavam conversando, falando de como a vida era boa e bela ali naquele lugar, pois os animais não comiam uns aos outros, o leão, o tigre e outros animais que anteriormente eram carnívoros naquele lugar, naquele ambiente, não eram mais. Todos se alimentavam das gramas, das folhagens, dos vegetais. Então viviam dia abundante de paz e alegria. E quando algo fugia do controle, ou acontecia algum problema que precisava de solução, eles levavam para o rei daquele território, o leão Airódebas. Um leão muito sábio, muito gentil e muito justo. E um tempo depois, o tigre e o burro resolveram ir ali se alimentar de uma grama muito saborosa. E o burro, muito alegre, ao lado ali do tigre, falou para o tigre: essa grama azul é muito gostosa, não é mesmo, tigrão? Que delícia, você gosta dessa grama? E o tigre ali, comendo, né, falou: oh, eu gosto sim, muito. Essa grama realmente é muito deliciosa. Porém, você se confundiu com a cor, meu caro burro. Essa grama não é azul, essa grama é verde, sempre foi verde. Aliás, toda a grama do nosso território é verde, meu amigo. E o burro começou a gargalhar e falou: você é muito engraçado, tigre. Verde? Verde onde? Gostei da sua piada. Será que você está precisando de óculos, meu amigo tigre? E o tigre disse para o burro: você quem está precisando de óculos? Olha isso, verde, olha, grama verde, ó, muito verde, sempre foi verde. E o burro repetia constantemente isso com tanta convicção, mas tanta convicção, que o tigre ficou pensativo e ao mesmo tempo incomodado. Ele começou até a ficar um pouco confuso. Ele começou até, de certa forma, a desconfiar um pouco da sua própria certeza, do que ele tinha convicção. Porém, ainda assim ele insistia: é verde. E o que era uma conversa amigável começou a ficar um pouco tensa. Começou a virar uma discussão. Acabou ficando um pouco acalorada. E o tigre continuava argumentando que a grama era verde, como todos podiam ver. E o burro, obstinado, não cedia e afirmava categoricamente que estava certo, que a grama era azul. Como eles eram conhecidos por serem animais pacíficos
e aquele reino, aquele território se mantinha em paz, eles decidiram então levar aquela questão, aquela situação para o Rei Leão, o rei Airódebas, que era conhecido, como já falamos, por sua sabedoria e a sua justiça. Logo que eles se aproximaram do trono de Airódebas, o burro já começou a falar: Alteza, 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 não é verdade, olha só, a grama não é azul. E ele pegava a grama e falava: é azul, está vendo? Depois de um silêncio reflexivo, o leão, com um largo sorriso em seu rosto, declarou: se você acredita que a grama é azul, quem sou eu para dizer que não é, meu caro burro? E o burro, todo alegre, vitorioso, começou a pular e a comemorar. E na sequência, o leão, mais uma vez com um largo sorriso no rosto, declarou que o tigre precisaria sofrer uma punição por ter sido tão teimoso. Ele teria que ficar 7 dias em silêncio absoluto, sem dizer nem sequer uma palavra. E após o burro ter ido embora, todo feliz, todo alegre, além de ter vencido aquele debate, digamos assim, entre aspas, né? Ele também tinha observado o tigre levar uma punição por conta que ele havia perdido aquele debate, aquela discussão. E o tigre, reflexivo, triste, pensativo, um pouco envergonhado, ele pediu a permissão para falar com o rei Airódebas, o rei leão, e ele concedeu. E o tigre falou: Majestade, eu aceito a minha punição, mas eu estou confuso. Por toda a minha vida eu aprendi e observei que a grama é verde. Eu não entendo o que está acontecendo. E o leão, sorrindo, respondeu: se você está dizendo que é verde, caro tigre, quem sou eu para dizer que não é? E o tigre, ainda mais confuso, disse: mas leão, mas majestade, mas Airódebas, eu não entendo. Se a grama é verde, por que me envergonhou na frente do burro? E por que me pune? E o leão, sorrindo mais uma vez, disse: eu não te envergonhei na frente do burro. E na verdade a questão aqui não tem nada a ver com a cor da grama, meu caro amigo, mas sim é degradante ver uma criatura tão linda, tão maravilhosa como você, um animal tão estimado, esperto e inteligente como você, buscando validação por algo que você já sabia que era verdade. Além de permitir que o outro fizesse que você desconfiasse de algo que era uma certeza para você. Permitiu até mesmo que o burro fizesse duvidar, fizesse você duvidar de si mesmo. O nosso tempo, ele é o bem mais precioso que temos. E o maior desperdício de tempo é discutir com tolos e teimosos que já têm as suas verdades, que muitas vezes não estão nem aí para a realidade, para o que é verdade ou deixa de ser. Acreditam no final das contas no que lhes convém. Por isso, não desperdice mais o seu tempo com conversas que não te levará a lugar algum. Não desperdice mais o seu tempo discutindo por coisas
que não faz sentido algum. Você poderia com certeza, meu caro tigre, ter usado esse tempo para conversar sobre coisas que poderiam ter em comum. Por que não? Sorrirem um pouco mais, criarem, colecionarem boas memórias. Poderia ter aproveitado um pouco mais o seu tempo para apreciar a companhia dos seus tigrinhos, dos seus filhos, a sua esposa tigresa. E o que você ficou fazendo, meu caro tigre? Ficou aí, aqui perdendo o seu precioso tempo. E de certa forma, afetando também o meu precioso tempo. E a troco do quê, meu caro amigo? Consegue uma resposta? A troco do quê? E se eu tivesse falado que a grama era verde aqui na frente do burro, o que isso mudaria na sua vida? Pense nisso. Note que aqui a punição não é por estar errado, por você estar errado, mas por desperdiçar o seu precioso tempo discutindo com alguém que não quer ver a verdade. E a maior lição aqui é saber quando continuar e quando afastar. Não desperdice sua energia tentando convencer aqueles que se recusam a enxergar a realidade. Ou eu posso dizer, a verdade. Todos nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, meus caros memoráveis. E se a pessoa já tem a verdade dela, quem somos nós? Quem sou eu? Para dizer ao contrário, já pensou nisso? Agora, se ela e eu podemos aprender juntos e chegar a um bom senso, aí é diferente. E trazendo aqui para nossa realidade, quantas vezes em nossas vidas já nos deparamos com pessoas como o burrinho aqui da nossa história. Pessoas que mesmo diante de evidências claras, insistem em uma visão errada ou mesmo distorcida da realidade. Nessas situações, a sua primeira reação pode ser lutar, insistir, provar o contrário, provar que você é certo, você está certo. Até mesmo falamos sobre isso em outro áudio, o áudio sobre a razão. Você se lembra? Mas será que essa é sempre a melhor escolha ou será que essa é a melhor escolha? Existem pessoas que, mesmo você apresentando todas as evidências possíveis, provas, não possuem a capacidade de compreender ou até mesmo não querem compreender, pois elas gostam da verdade delas. E tá tudo bem. É a verdade delas, é a vida delas. Elas têm direito e liberdade a viverem da maneira que acham melhor. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que elas estão certas e nós errados, ou que elas estão erradas e nós certos. Não. Não é isso. É só a execução da liberdade que todos nós temos. Outras também podem estar cegas pelo ódio, pelo ressentimento, pelas mágoas, pelo rancor e não querem abrir mão desses sentimentos. Então nada do que falarmos vai fazer sentido. Já escutou a expressão dar murro em ponta de faca? É mais ou menos por aí. No final das contas, a gente acaba só se machucando e desperdiçando o nosso tempo, que é o bem mais precioso que nós temos. E quantas vezes você já gastou tempo e energia tentando convencer alguém que simplesmente não estava nem disposto a mudar de opinião? Quantas batalhas em vão você lutou
que no fim não levaram a lugar algum. O verdadeiro sábio sabe que a verdade não precisa ser provada a todos. Ela não precisa ser provada a todo momento. Ela se sustenta sozinha. E aqueles que possuem um coração sincero e humildade de verdade, esses abrem espaço, abrem as portas, porque no final das contas, apenas os humildes aceitam que podem estar errados. Lembre-se, a verdade é como uma rocha. Ela permanece firme mesmo quando as ondas das opiniões e dos argumentos a cercam. Se você está seguro da sua verdade, segura da sua verdade, não há necessidade de ficar debatendo com aqueles que escolheram a cegueira voluntária, digamos assim, ou mesmo estão cegos por conta do iníquo desse mundo mau e perverso que tem cegado a mente das pessoas. Por isso, escolha suas batalhas, se é que podemos chamar de batalhas, mas escolha com sabedoria. E isso não significa que você deve se calar diante de uma possível injustiça ou aceitar o erro do outro. Não é isso. O que eu quero dizer aqui é que você deve defender, sim, a sua verdade. Mas faça isso de maneira inteligente, de maneira sábia. Reserve as suas palavras para aqueles que estão dispostos a ouvir, para aqueles que têm um coração e uma mente aberta para aprender. Esses são os dispostos. Use seu tempo com eles. Para os demais, deixe que o tempo e a vida se encarreguem de mostrar o que é certo. E tá tudo bem, tá tudo certo. O tigre, no caso, mesmo sendo punido, se observarmos, ele saiu muito mais sábio daquele encontro. No final das contas, valeu muito a pena ele ter sido tão insistente naquele caso, mas nós não precisamos sermos punidos para levarmos essa lição para nossas vidas. No caso ali, ele aprendeu que a sua energia, ela é preciosa e que deve ser usada para causas que realmente venham a valer a pena. Ele aprendeu com o sorriso do leão. Vocês observaram que todas as vezes que o leão falava, ele sorria? E não era por acaso. Ele sabia conversar, dialogar. Ele não foi rude, não foi hostil com nenhum deles. Ele foi muito educado, tanto com o burro quanto com o tigre. Sempre com um sorriso em seu rosto. E não necessariamente por ter a verdade, por saber a verdade, mas por saber que, no final das contas, o que vale não é ter a verdade ou ter a razão, ser o dono da razão, mas sim ter sabedoria suficiente para saber quando e como usar o poder da língua, ou seja, de suas palavras. E você? Pense aí como que você tem gasto a sua energia. Tem gasto ou tem investido a sua energia? O que você faz na maior parte do tempo, de certa forma, recarrega a sua energia ou suga? Será que gasta com discussões que não vão te levar a lugar nenhum? Com pessoas que nem sequer querem escutar? A vida é preciosa demais para ser desperdiçada com teimosias alheias. Fique firme em suas convicções, mas saiba quando recuar. Saiba recuar quando se fizer necessário. Às vezes a maior demonstração de força é o silêncio. O silêncio que ecoa mais alto que qualquer grito. O silêncio que no fundo mostra que você está em paz com a sua verdade. Em paz consigo mesmo, consigo mesma. Então, quando estiver diante, entre aspas, né, de um burro, por assim dizer, que insiste que a grama é azul, pergunte-se, essa é uma batalha que vale realmente a pena continuar? Por quê? Para onde esse caminho vai me levar?
Para onde eu vou se eu continuar? Se a resposta for um não, se essa batalha não valer a pena, a continuidade no caso, dê meia volta. Siga o seu caminho, a sua paz de espírito ela vale muito mais do que qualquer vitória. Vale muito mais do que ter razão em um debate, muitas vezes sem sentido. E isso sabe como se chama? Liberdade emocional. É liberdade emocional, saber quando partir e saber quando persistir. Quando você se afasta, você pode estar abrindo portas para que no futuro aquela pessoa ela possa entender ou possa dar abertura para um diálogo, para uma boa comunicação e não necessariamente para uma discussão. Então, se houver necessidade, defenda sim a sua verdade com sabedoria. Fale quando for necessário, mas saiba a hora de se calar. E acima de tudo, lembre-se que a verdade ela não precisa ser gritada. Ela é forte o suficiente para se sustentar por si só. Valorize o que realmente importa, não deixe envolver por discussões fúteis. Mantenha o seu foco naquilo que é verdadeiramente essencial. A vida já é desafiadora o suficiente para ser desperdiçada com confrontos desnecessários. E quando as palavras elas não forem o suficientes, ou você achar que não é o suficiente, deixe que as suas ações falem por você. No final das contas, são as nossas ações que vão definir a verdade e revelar o que está em nossos corações. Seja forte como o tigre, porém seja sábio, corajoso e consciente de onde você vai decidir investir a sua energia. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando a ignorância grita, a inteligência ou a sabedoria, no caso, ela se afasta. Enfim, eu tenho uma charada, nível fácil para você hoje. Topa? Tá preparado para a nossa charada? Pense aí agora, por que o nosso querido Rei Leão se chama Airódebas? Porque eu coloquei o nome de Airódebas no nosso Rei Leão, no leão dessa história. E aí, topa o desafio? Já descobriu? Tô aguardando aqui a sua resposta, hein? Mas enfim, pra você, a grama é verde? É azul? Ou ela tem outras cores? Independente de qual for a sua resposta, a sua conclusão, as suas percepções, não deixe, não permita que esse áudio seja apenas mais um áudio. Perceba, decida e age em conformidade com as suas percepções, com as suas decisões. Seja sábio e alegre e acalme o seu coração. É assim que eu vou viver o meu dia e é assim que eu convido você a viver o seu. Bora lá então? Colecionar as mais belas memórias? Com sabedoria, com intenção e atenção? Beijo grande aí no seu coração e até o próximo impulso.